Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papa 3. Eu sou Diane Botelho Eu sou Valéria Guimarães. e hoje nós vamos ter um especial, especialíssimo, desculpa a redundância, gente, mas hoje vamos falar de runas com Deva Alendara. Ai, meu Deus, fala esse nome certo, Deva. Aldara. Ai, meu Deus, Aldara, Deva Deva Aldara. Aldara. Deva Aldara. Deva, desculpa, tá? É porque eu ainda não falo essa língua ainda, mas quando eu chegar lá eu vou falar certinho o seu nome. Ai, Deva, tudo bem? Como é que você tá? Mais uma vez com a gente. E hoje, assim, a gente queria focar nessa ferramenta ela é muito importante, ela é uma ferramenta antiga que tem aí, mas eu não, quer dizer, eu não conhecia muito dessa ferramenta, né? De repente ela pode ser muito conhecida, difundida, mas eu não sei se ela é ou não, porque eu mesma conhecia há pouquíssimo tempo. É, como é que você começou? Como você conheceu as runas? Como que as runas entraram na sua vida? Ah, é uma longa história, mas eu vou resumir. Em 2007, eu conheci, né, fiz amizade com um estrangeiro, com um servo croata, e ele era praticante da antiga religião nórdica. E ele falava de Odin todo tempo, falava de runas. Eu fiquei muito encantada por essa história, né? Então eu diria assim que essa pessoa, né? Esse amigo, ele foi a pessoa que me introduziu para esse universo. E depois que ele voltou para o país dele, eu comecei a ser acessada, é como se o contato com ele tivesse ativado, acionado um metabolismo vibracional psíquico em mim que eu não sabia o que era, porque eu também, assim como você, naquele momento eu desconhecia, eu era apenas uma praticante de bruxaria convencional wicaniana, solitária, né? E pouco conhecia sobre o paganismo nórdico. E graças a ele, então, graças a esse amigo, Miro, ele abriu essa porta para mim. Bom, depois de um certo tempo, né? Vamos colocar assim, essa consciência, porque aí a gente vai entrar no assunto da consciência rúnica posteriormente. Então, essa consciência começou a me acessar. E eu sempre fui, assim, eu nasci médium, né? Sempre fui muito sensível e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Então a gente se comunicava e eu sempre perguntava para ele, me consultava com ele e ele ia me dando uma condução à distância, né? E até que num belo momento, o ser, né, que ficou conhecido aqui na Terra como Odin, ele é uma consciência estelar, né, de grande porte, é um ancestral muito antigo, é uma consciência muito antiga que não depende mais de veículo físico para se manifestar. Porém, vamos colocar assim, em Asgard, que é o local de onde ele vem, ele não é tratado como um deus. Esse tipo de status é uma coisa aqui da Terra, né? Esses estelares, quando caminharam aqui entre nós, eles ficaram conhecidos como deuses, né? E alguns até se colocaram como tal também, né? Na época. Então, essa consciência começou a me acessar e foi muito curioso aquilo, porque eu lembro que eu estava dentro de um círculo mágico pessoal, e ele furou meu círculo, Oxe, invadiu, colocou o dedo na minha cara assim, e falou: Você, eu quero você. E eu não é. sabia, não entendia. Eu voltei e falei com meu amigo o que tinha acontecido. Aí ele falou, né? Olha, continua se comunicando, vamos ver o que acontece. E isso daí, assim, foi ao longo, né? Então, eu conheci esse amigo em 2007. Em 2008, eu comecei a ter esses processos.
E em 2009, então, esse ancestral, que tem muitos nomes, entre eles Runatir, que significa Senhor das Runas, né? Então, ele começou a me ensinar e foram 9 meses de treinamento com runas. Eu brinco, eu falo que foram 9 meses de esquizofrenia, porque eu não podia sair na rua, que eu esbarrar nas pessoas, que me vinham imagens e flashes, conteúdos delas assim, por segundo, assim, pá, 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 pá. Então, aquilo me deixava muito perturbada, era muito novo para mim. Eu nunca tive medo assim do plano espiritual, nada, mas esse processo com ele foi muito intenso, essa abertura rúnica que eu tive, um processo iniciático, né? E tudo que eu sei de runas, de lá para cá, é lógico que eu estudei com outras pessoas, eu tive outros professores muito bons, mas grande parte da forma como eu comecei a absorver o conhecimento rúnico veio daquilo que ele me falava, daquilo que ele me ensinava. E naquela época a gente não tinha nem livros do Edward Thorson, nem Mirella Faur, nem Alain Marante, nada em termos de literatura brasileira. Era literatura de fora e pouco arquivos em PDF, pouquíssimos arquivos em PDF. Então, assim, você tinha que caçar informações em inglês, né? Para você Acessar o se conhecimento. instruir, né? Para você se instruir. E o mais curioso era assim, ele me passava o nome de uma runa, aí ele falava, dá um Google. Eu ia para o Google, no Google na época ele nem era assim tão forte como é hoje, né? E a palavra estava lá. Então, assim, ele me passava a informação, aí depois ele falava, agora você vai e bate, tira a prova. E aí eu também conversava com esse amigo e ele ia confirmando estes processos para mim, né? Então, foi um processo profundamente intuitivo, foi mediúnico também, né? E aí, assim, veja bem, eu sou muito, quem me conhece sabe que eu sou extremamente cuidadosa com discursos religiosos, eu tenho assim, uma certa ojeriza de religião, seja ela cristã, pagã, qualquer coisa, eu não gosto. Então, esse discurso, se olhado de uma perspectiva religiosa, ele vai parecer como Moisés na montanha. Nossa, a pessoa foi escolhida, né? Olha, e não é nada passa mais longe disso, né? Porque eu tenho, na verdade, eu sou uma estelar, né? De linhagem valquiriana, eu sou asgardiana, então por isso que eu, através do meu DNA, é que isso veio à tona e eu vim com um trabalho específico para de despertar e de expansão da consciência, e dentre essas ferramentas usadas, as runas são uma delas. Né? Então, foi por isso que isso daí aconteceu. Isso daí já estava planejado antes do meu nascimento. Naquela época eu não me lembrava disso, eu não sabia, tá? Fui me lembrando, fui recuperar a memória ao longo do anos tempo. ao longo do tempo, entendeu? E Mas assim, as, ru- pode falar. Vai. mas as runas, ela veio de Asgard mesmo? Então, aí assim Povo. você vai ter uma longa discussão, né? Porque vamos lá, né? Vamos pegar na metáfora do mito, né? Então, apesar que todo mito aqui na Terra ele é manipulado, mas ele contém códigos de consciência nas entrelinhas ali daquele conto. Então, ele serve como um conteúdo didático para a gente, né? Mas é uma metáfora, né? Uhum. Então, quando você tem lá Odin, quando ele começa a buscar obcecadamente as runas, o conhecimento das runas, então ele começa a conhecer xamanismo e daí ele começa a crescer em consciência. Então, ele escolhe, né, fazer um sacrifício voluntário na árvore de Yggdrasil, que também é uma metáfora, não foi uma árvore física aqui na Terra, né? Mas Yggdrasil são esses buracos de minhoca, o conjunto desses caminhos do universo, e esses caminhos, eles não são fixos, eles são móveis, né? Então, o que o mito fala? Que Yggdrasil
era uma árvore que balançada pelo vento. É uma árvore que ninguém sabia onde se escondiam as suas raízes. Então, assim, é muito cósmica, né? Tem uma imagem, uma ilustração interessante no primeiro filme do Thor, quando foi no primeiro filme, foi no primeiro, eu acho que foi no segundo, foi quando aquela namorada dele, a Jane, né, vai para Asgard e Odin não curte muito aquilo lá não, né? O personagem da Marvel, tá? O personagem, aquilo lá não tem nada a ver com a mitologia em si, porque a Marvel reconstruiu, fez um reconstrucionismo ali para o cinema, fez uma adaptação, recriou em cima, tá? Mas ali, foi no segundo Thor, então, em que ele abre aquele livro e ele começa a explicar a história do universo e a questão dos elfos escuros, né, e da matéria escura, e ali naquela cena você vê, então, o holograma da Yggdrasil atrás dele, né? Então, é muito cósmico. Então, ele vai até esse local de consciência, e ele se sacrifica ali, né? E quando ele acessa esse conhecimento, quando ele, então ele atravessado pela lança, né? Então ele começa a perder as forças e ele entra num estado alterado de consciência. E nesse estado alterado de consciência, abaixo dele, porque ele estava de ponta cabeça, então o sangue sobe para a cabeça, então você vai perdendo a consciência. Ele avista as runas ali na fenda visionária da ânima, naquelas raízes de Yggdrasil, e ele cai ali. E a partir deste momento, então, que isso é um marco no advento da linguagem, dentro da história da humanidade, do processo psicológico da linguagem, né? Então, a partir daquele momento, ele começa a espalhar as runas, ele distribui as runas para várias raças, para os elfos, para os anões, entendeu? E outras raças. Então, isso daí é uma metáfora para dizer que várias linhagens estelares têm conhecimentos rúnicos. E existem, assim como na Terra existem vários alfabetos rúnicos, nas estrelas também existem vários alfabetos rúnicos, né? Então, cada linhagem, existem aquelas runas que são comuns a todas, mas existem aquelas que são específicas, que são codificadas no DNA daquela determinada linhagem estelar. Então, a gente pode dizer que dentro daquilo que me foi passado, que me foi transmitido, que as runas, elas são uma herança, sim, asgardiana, mas que são muitas as linhagens que tem hoje e que elas não são uma exclusividade de Asgard, tá? Então, mas isso daí, veja bem, esse conhecimento que eu estou passando, ele é um conhecimento estelar, você não vai achar isso registrado, tá? Você não vai achar isso registrado em livro nenhum. Que você acessou a partir do seu processo, do seu próprio processo de conexão com as runas, não é? Sim. Então, existe. A gente tem, né, os níveis. Assim, na verdade, a realidade ela é uma coisa muito única. Mas a título didático, a gente divide essas questões das dimensões para a gente poder entender, porque o nosso cérebro funciona de uma maneira muito linear. Porque Senão a gente não está preparado assim para compreender vários layers de dimensões ao mesmo tempo, ou seja, várias frequências ao mesmo tempo, né? Então, conforme você tem os layers, né? Então você tem o terceiro plano, aí você tem o quarto plano, no quinto plano existem várias dimensões. E no sexto plano de consciência, que é aquele plano da geometria sagrada. Veja bem, eu não estou falando sexta dimensão, eu estou falando do sexto plano. Dentro de um plano existem muitas dimensões. Né? Então, a consciência rúnica, esse bolsão psíquico, arquetípico, sideral, tá? Universal, estelar, vem daí. É daí que surgem, inclusive, todos os alfabetos, os sons, a forma, a luz, para condensar a forma enquanto geometria, para condensar a matéria, para colapsar a matéria nos mundos densos da 5D para baixo. Então, da 5D não, do quinto plano para baixo. Então, dentro do quinto plano existem muitos layers e muitas camadas de dimensões, né? Onde Asgard, então, ela não é um planeta, é um reino, é um território de realidade, tá?
Então, é uma herança, mas todas as linhagens estelares conhecem runas. E nós possuímos no nosso córtex aqui, que nós habitamos, então, uma suíte biológica 3D, nós possuímos no nosso córtex codificações rúnicas e codificações específicas relacionadas ao DNA estelar específico da linhagem da qual você descende. Entendi. Mas qualquer pessoa consegue ler uma runa? Ou você tem que Sim, ter ou tem que ser paranormal? Porque nem sempre é não, mediúnico, né? não, veja bem, não, isso daí é técnica. Para mim, Ah, o processo veio dessa forma porque eu vim programada para trabalhar dessa maneira aqui nessa existência, nessa vida. Mas se eu viesse programada para não ter mediunidade, não ter nada, seria outra coisa completamente diferente, outro tipo de experiência, e seria válido da mesma maneira, né? Veja bem, qualquer pessoa pode, desde que ela tenha o interesse que ela estude, porque eu passei, então, a perspectiva estelar, né? Eu ia, na verdade, colocar isso daí por último, mas, assim, a teoria não altera o viaduto. Então, nós vamos começar de trás para frente, então, o que acontece, né? Aqui na Terra, esse conhecimento, ele é assim, isso que eu passei é um conhecimento pré-diluviano. Né? Agora, o que são as runas aqui, para nós, hoje? Então, elas são letras características das línguas germânicas, e elas foram usadas ali entre o século II e o século XI. Então, você tem um registro ali, nesse período medieval, e você tem vários alfabetos rúnicos, né? Então, você tem essa versão mais histórica, que vem da runologia acadêmica, inclusive, e que os reconstrucionistas pagãos, os religiosos, bebem dessa fonte para estarem reconstruindo a religião antiga deles atualmente, né? Então, essa, vamos dizer assim, é o resumo do resumo do resumo, muito, muito parco, assim, dessa versão mais histórica das runas. E partindo desse princípio, então, qualquer pessoa que estude estes alfabetos, então a gente tem o alfabeto antigo, né, o Elder Futhark, a gente tem o alfabeto novo, a gente tem o alfabeto anglo-saxão, né? E você também tem as runas medievais, latinas, que foram feitas, adaptadas, né, pelos monges cristãos para escreverem dentro da língua latina, porque nós temos as línguas nórdicas, a estrutura gramatical, as letras nórdicas, antigas, são diferentes da pronúncia, então, logicamente, as runas, a gramática muda. E isso é uma coisa que a maioria das pessoas ignora, ou simplesmente pega lá, vou escrever meu nome em runas, mas não verifica, por exemplo, se a letra do nome dela existe dentro do sistema antigo, se ela estiver usando as runas antigas, né? Então, você tem variação nestes alfabetos, porque ao longo do tempo da história, as línguas elas foram sofrendo também modificações. Então, houve necessidade de adaptar estas letras àquele contexto cultural daquele tempo. Né? Então, qualquer pessoa pode sim aprender, ela pode estudar, né? E se ela tiver o interesse em aprender o processo linguístico, o aprendizado único dela vai ter uma qualidade muito melhor, vai muito ter uma maior. qualidade superior. Você não precisa falar fluentemente a língua antiga, mas é importante que você conheça contextos, que você estude, principalmente esses registros históricos, que os reconstrucionistas pagãos eles bebem destas fontes, né? Então você vai nestes registros onde estão lá as sagas, as histórias, os mitos, né? Que são realmente assim histórias fantásticas, né? Então você bebe dessa literatura para e você vai comparando, né? A escrita rúnica com a língua antiga, e aí você compara com a tradução de língua portuguesa, então você consegue estabelecer relações e você descobre chaves e códigos rúnicos ocultos dentro destas escrituras. Tá? Então, Gente, assim, qualquer pessoa pode aprender, sim, se ela tiver o interesse de ir É, atrás tem, disso. Ela não precisa
ter mediunidade, nada disso. O meu aprendizado que foi dessa forma. É engraçado, Olha, né? Essa história de runas, eu não tinha, nunca tive muito interesse, mas recentemente parece que tá batendo na minha porta o tempo todo. Tava vindo. Eu fui em Portugal recentemente em Fátima, encontrei a Val, inclusive, e voltando. E aí, assim, tá em 2, 3 semanas antes de eu ir em Portugal, eu tava assim, compra uma runa, compra um negócio de runa. Mas eu, pra quê? Não, sabe? Eu não, tipo, eu falei, eu não quero ser vidente, eu não quero ler carta. Eu tenho, eu gosto, mas eu não, sabe, não é uma ferramenta que eu tô achando que era, até então, é pra mim. E aí eu tô no aeroporto, não tinha tempo pra fazer, tipo umas 4 horas, e eu rodando, rodando, rodando. Aí eu parei tipo, um quiosque que tem uma loja de conveniências que também tem livros, né? E eu tô ali olhando, falei, vou ver o que eu vou comprar aqui. E aí, ó o livro, pac, 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 piscando na minha cara. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é? Compra o livro. Eu falei, não, não quero comprar, não vou ler. Não. Compra. E aí eu comprei. O interessante, esse é um livro até completo, eu não lembro o nome do autor, não tá aqui, se tivesse aqui eu mostrava, mas assim, é um autor italiano. E aí eu percebi que aí eu comecei aí a Gillian também ficou interessada em runas. Eu falei, compra um em inglês também para mim, porque eu também quero saber, né? Aí eu falei, tá Ó, a bom. bruxa. A bruxa escocesa. Aí, aí eu comecei a fazer uma pesquisa, ver se eu achava o mesmo livro em inglês, uma versão em inglês, e eu percebi que tinham várias escolas aqui, né? Então, tem a escola italiana, tem a escola alemã, a inglesa, é o que você falou, né? São várias abordagens dentro da leitura rúnica, né? Que não é que modifica, mas existem formas de você ver a mesma coisa. E aí eu falei, poxa, eu queria achar esse livro que eu comprei, porque ele é completo. Ele tem, inclusive, a yoga das runas. Tipo, tem as posições de cada Galdra, enfim, de cada letra, de cada caractere. Galdra é a voz, né? É o som. a Mas Galda é o canto, o mantra. de cada, vamos chamar, letra, e tinha as posições corporais para você fazer, para você sentir, incorporar a cada significado, cada runa em você. Você fala do estado da Galda. E assim, eu falei, nossa, que legal, que interessante. E eu comecei a me interessar mesmo. Falei, nossa, mas assim, falei, eu tô indo pro Brasil, depois eu volto e resolvo isso, porque lá eu sei que eu não vou ter paz para estudar. Eu acho, né? Porque. Ah, aí eu falei, putz, a gente conversando, falei, vamos falar sobre isso. E assim, o que que você acha das pessoas? Assim, aí, nessa pesquisa também eu vi que há muita. Não vou dizer apropriação, mas há muita gente utilizando símbolos das runas em outras terapias, né? Por exemplo, na radiestesia, né? Eu vi que tem algumas pessoas que usam símbolos das runas como se fossem símbolos radiestésicos. Você conhece isso? Você sabe se tem realmente... Conheço. No meu curso, eu trabalho com radiestesia rúnica. Esse curso ainda não tá disponível agora para 2022. Tenham calma. Nesse ano, eu só estou trabalhando, estou dando aula de runas. Eu dou aula de runas, mas o curso ainda não tá completo, não está sistematizado. E eu sou muito detalhista, eu quero coisa muito completa. Eu acho válido, sim, porque as runas, vejam bem, vamos lá. Essa apropriação cultural, né, que existe hoje, essa universificação, né, essa universalização do conhecimento, leva a diversas ramificações de entendimento que fogem da versão tradicional da visão única, mas da versão tradicional colocada aqui na Terra, dentro daquele período que eu falei para você, século II ao século XI, né? Então, assim, aí você tem, então, essa versão religiosa e nos tempos modernos aqui, a gente começa, então, com o Edward Thorson, que criou, na verdade, um sistema rúnico, ele criou um sistema dentro do sistema, tá? E graças a ele, esse conhecimento se popularizou no mundo inteiro, né? Então, essa versão que a gente tem de cantar os nomes das runas vem dele, vem da escola dele.
né? Então, isso daí já é uma versão esotérica, é um esoterismo. É uma apropriação? Lógico que é uma apropriação, mas vamos colocar assim, eu diria que eu até substituiria o termo apropriação para divulgação, porque existe uma necessidade no inconsciente coletivo da humanidade de acessar essas forças, de acessar esses conhecimentos, porque são códigos de ativação, são códigos-chave. Então, nada é por acaso, tá? Nada é por acaso essa popularização, né? Então, hoje, o que que você tem? Dentro da visão esotérica, então, ela vai se expandir e ela vai meio que andar um pouquinho junta, mas não completamente, porque são coisas um pouco diferentes, com a visão estelar, que é uma visão mais metafísica das runas, que foi o que eu apresentei logo no começo, essa bomba, né? Que eu queria colocá-la depois para construir um raciocínio, para não ficar uma coisa assim. Mas, enfim, a gente começou por aí, não tem problema. Né? Então, essa visão estelar, ela vai trazer esse processo da consciência rúnica que se densifica, né, em ondas de forma, né, que aí entra nessa questão radiestésica que você coloca, né, que a radiestesia e a radiônica vão trabalhar com ondas de forma no ambiente, né. E então você tem hoje, dentro desse sistema, o resgate, veja bem, na visão materialista, você vai olhar para isso como uma apropriação e vai olhar para isso tudo como uma invencionice. Um invencionismo, entendeu? É a pessoa que enfeita o peru, né? Na visão cósmica, na visão estelar, né, na visão metafísica, você vai olhar para as runas como um sistema, tá? Um sistema de desenvolvimento da consciência, uma escola rúnica. Tá? E existem escolas, assim, organizações que trabalham dentro deste conceito que eu estou mencionando para você. Né? Então, nesse sistema, então, você vai ter a questão do verbo, o canto e a escrita. Né? Quanto mais você souber, melhor. Né? Você tem a questão oracular, aí você tem a questão magística, você tem a questão do yoga, que você mencionou, né? Que é o Stava Gautra, né? Aí você tem a questão do Rune Healing, a cura rúnica ou reiki rúnico, tá? E você tem a questão mais polêmica de todas, que seria o Tantra, ok? Ah, tem. Tantra com Então, runas? Oh, você tem um sistema completo de desenvolvimento humano aí, né? E isso daí, na verdade, o que o pessoal da nave me passa, né? Que isso é um resgate de informação, é um resgate da memória daquilo que era praticado anteriormente. O que você tem em termos de registro histórico é a magística, né, a magia rúnica, aí você vai ter, então, a magia rúnica propriamente dita, né, que é pautada no Gautra, e na escrita, né, em Bind Runes, né, em runas combinadas, né, dentro do processo da escrita, se você conhecer a gramática melhor, porque se você estiver usando uma palavra na língua antiga, você tem que entender como é que a combinação de uma runa dentro da outra, se não está tendo conflito ali, entendeu? Agora, se você não conhece a gramática e você não está trabalhando com a língua antiga, já é outra história, outro propósito, né? Que também é funcional. Mas quanto mais você souber, melhor. Aí depois então você tem a magia rúnica, aí você vai ter dentro da religião antiga, né, a magia Seidr, que lembra muito, que é aquela magia da bruxa da floresta, né, que são as herveiras, que conheciam os venenos, conheciam os encantamentos e também conheciam magia negra, e elas conheciam esse processo da magia sexual, tá? Então isso daí é conectado, enquanto a magia rúnica ela é muito conectada dentro da tradição de Odin, né? Dentro da linhagem de Odin, a magia Seide é conectada com a linhagem de Freya, né? E aí você vai ter a Spar, né? Então que seria essa magia de destino conectada com Frigg, que é aquela magia do fuso, uma
uma arte de elite, né, em que as mulheres sentavam na frente do fuso para tecer ali o fio, e naquele processo de tecer o fio, elas entravam em transe e observavam as linhas temporais e manipulavam, trocavam as linhas temporais das pessoas, manipulavam a tribo inteira. Isso daí era uma arte de elite, isso daí é conectado com Frigg, esposa de Odin, né? Então, você tem esses 3 eixos, mas, na verdade, atualmente, o que acontece é que muitas pessoas, nas suas práticas, elas acabam unindo, ramificando esses eixos, junto com runas, entendeu? Com conhecimento rúnico, para potencializar o desenvolvimento de consciência, e principalmente processos magísticos, né? Então, Ô, oi. Deva, eu como leiga, né, nesse assunto, eu vejo que Runas ele está muito no sentido reducionista, né, que as pessoas colocam muito só como um oráculo, e o que você está trazendo aí é uma coisa muito mais ampla, muito mais rica, e É quase uma que filosofia, né? De viver, mas uma É uma cultura. filosofia. porque tá tudo abrange tudo aí, né? Até vai do Tantra ao simples Essa oráculo de. a questão do Tantra, eu vou esclarecer um pouquinho, né? Porque, assim, para não ficar mal entendido aqui, né? Que Tantra é uma disciplina hindu, né? É uma escola hindu. A Uhum, escola é uma tradição hindu, que no Ocidente ficou mal interpretada dentro dos processos da sexualidade, né? Então, o que a gente tem aqui no Ocidente é um neo-tantra, que não tem nada a ver com tantra clássico. Tantra uhum, clássico, ele é religioso, profundamente sofisticado, um sistema filosófico muito sofisticado, tá? Um sistema yogi, inclusive, né? E assim, tantra são textos, né? Eu usei o termo Tantra na falta de uma expressão mais adequada para estar ilustrando, ilustrando processos que linhagens estelares, né, que de lugar de onde a gente vem, já praticam, e é uma coisa muito comum entre eles, né? E é um conhecimento que ficou assim perdido aqui na Terra, né, que é justamente você trazer para o processo do encontro da sexualidade a consciência junto, e os códigos de DNA que são trocados de um indivíduo para o outro durante esse processo, né? é o meio Esse de comunicação, né? É é o um meio de meio. comunicação, normalmente ele não tem a ver exatamente com prazer, orgasmos múltiplos, daí é a visão do É, neotantra, né? Eu estou usando essa palavra, tantra significa escola, significa método, significa tessitura, tecido, tá? Trama, né? uhum. Então, dentro dessa trama rúnica, tá? Então, você também tem esses processos que algumas pessoas hoje buscam fazer um resgate mais no nível intuitivo mesmo, porque, assim, são poucos os registros, ou os registros que têm, que podem insinuar ou dar a entender que os antigos fizessem isso ou não, tem normalmente um duplo sentido, então não são muito claros, né? E então, assim, essas pessoas, elas vão por processos magísticos, elas trazem tudo para o contexto da magia sexual, né? Isso também existe, tá? E eu digo que é profundamente perigoso. Existe uma prática que normalmente é aplicada por. Eu conheço só um mestre que faz isso, eu não vou mencionar o nome dele aqui, para não dar ideia, nem para as pessoas ficarem procurando isso daí, porque é muito perigoso mesmo. E você que chama isso que eu estou dizendo, por exemplo, ele não dá o nome de Tantra, ele dá o nome de Galdra Love. Seria aportuguesando a palavra amor gáldrico, né? O amor que você coloca, que você lança o feitiço através do Galdra. Não vou mencionar como isso é feito também,
para não dar ideia e para as pessoas fazerem coisas É porque incorretas em você não casas, sabe, é porque o povo você sabe, né? não, eu não vou fazer isso, eu tenho responsabilidade, responsabilidade terapêutica, né? Mas eu diria que é o seguinte, isso daí é muito perigoso, porque uma vez que você se vê enredada num processo de Galdra Love ou desse tipo de tantra, entre aspas, novamente, reforçando que é uma palavra que a gente está adaptando na falta de outra, né? Quando você entra nesse tipo de processo, é um tipo de encantamento que ele submete a sua vontade, mesmo que você não queira estar com a outra pessoa, tá? Então, dobra o seu destino e gera karma entre ambos. Por quê? Porque quando ambos não são contrapartes ou twin flames um do outro, você acaba gerando enredos de endividamento em função da sobrepujação da vontade do outro, da falta de respeito ao livre-arbítrio do outro, né? E principalmente processos de vampirização à distância. Né? Então, daí você vê que tem um quadro muito positivo de expansão, há uma ferramenta que pode ser usada para expansão, quando duas pessoas estão conectadas realmente, essas pessoas se amam, elas já têm um enredo que vem da fonte, né? E é diferente simplesmente de você encontrar um parceirozinho tântrico aí, fazer um tantrazinho. E essas chaves também só funcionam entre veículo biológico masculino com o feminino. Não funcionam com 2 veículos biológicos femininos ou 2 veículos biológicos masculinos, porque a energia não sobe. Infelizmente, é o que acontece. Tem que ter um yin e yang, né? Não tem jeito. Tem Tem que que ter ter a complementação. no vaso físico. Mesmo que a alma, por exemplo, a alma é yang, mas ela está habitando um veículo yin, ou a alma é yin e está habitando um veículo yang, né? Não interessa o vaso dela, porque na troca dos circuitos, isso daí é tudo reconfigurado. Se você estiver com a pessoa certa, entendeu? Tudo isso daí é É reconfigurado. maravilhoso. Mas se não tiver, nossa, Nossa, é muito perigoso. Perigoso mesmo. Tanto que é o tipo de disciplina que você só aprende assim depois de muitos anos, depois de muito tempo. Os estelares conhecem isso. Isso daí que eu estou passando para vocês é um conhecimento estelar com algumas pitadas do que ocorre, das distorções que ocorrem aqui na Terra desse tipo de disciplina, né? o problema é que aqui na Terra muita gente quer utilizar esses conhecimentos para ter poder ou para subjugar o outro, né? Ninguém que vai pelo caminho da magia vai por amor. Você vai porque você está com. Ou porque você só quer poder mesmo, mas a grande maioria das pessoas vai porque estão com um problema e elas estão querendo resolver as suas questões e seu destino. Né? Mas ninguém entra nisso daí por amor. É o que sempre acontece, né? Quando as pessoas vão atrás de um oraculista, as cartas. É o que chove, né? Se eu vou, as respostas imediatas, mágicas, que você tem que fazer o pirlim-pim-pim e tá Uhum. ali, E é sempre amor e dinheiro, né? amor e dinheiro. Ou traição de amigo, coisa assim. Sempre são esses É. problemas. Mas o oráculo rúnico, ele também pode responder essas questões mais mundanas. Contudo, ele sempre vai puxar para um aprofundamento, para a causa que está gerando aquilo. A causa na pessoa, né? No consulente. O que está Ele até causando? fulano tá me traindo, tá? Ele vai responder se está traindo ou não, mas ele vai. A runa que sai ali responde o sim ou não e ainda responde já o porquê. E Ela é cirúrgica. já sabe. Se você não estiver preparada para a resposta, não busca runa, não. Vai pro Não busca. tarozinho cigano, um negócio assim que é mais. As runas eu falo que são oráculo da verdade, não que os outros oráculos não sejam, imagina, não desmerecendo a Sim. grandiosidade, a autoridade dos outros oráculos, nada a ver. Mas elas são realmente muito profundas, né? Porque elas fazem parte da nossa codificação genética. Uma informação que eles me passaram é que todas as pessoas aqui na Terra, quase todos os veículos biológicos, né, das suítes biológicas, os habitantes das suítes seres estelares, habitantes de suítes biológicas aqui na 3D, eles têm essas codificações, independente de onde eles sejam. Você pode ser pleiadiano, oriano, pode ser grey, entendeu? Tá lá. Mas são Está lá.
Pode ficar assim. São poucas as pessoas que trabalham com runas, porque eu vejo muito mais, foi muito mais difundido as cartas, né? O Não, na cigano, a carta, que não são círculos, né? Então, assim, dentro do paganismo nórdico tem bastante gente, tem. tatuadores, assim, é uma comunidade muito grande, inclusive, né? Aqui, Só que não é muito, vamos dizer assim, nos não é falantes da pop. língua portuguesa, não, na verdade é pop. Se você vê a quantidade de bandas nórdicas e de Ah, orações e de galdras que são construídos mês a mês, entendeu? E lançados aí no YouTube, desses artistas que conhecem a estrutura linguística profundamente, é formidável, uma música mais linda que a outra, assim, um processo conectivo muito grande. Até eu também tenho no meu canal do YouTube, tem um canto rúnico que eu chamei de ciranda rúnica, que é onde eu canto as runas, né? Eu canto as runas. Aliás, nós não falamos, né, o significado de runa. meu Deus do Uhum. céu. Bora lá. O que significa runa, Silvia? Sussurro, É. segredo, secreto, mistério sussurrado, né? Então, no meu canal do YouTube eu tenho esse canto, é um canto meio hipnótico, eu joguei uma magia ali naquele canto, né? É uma ciranda, né? Para trazer movimento. Eu acho que eu ouvi. Eu E aí, ouvi Val? esse canto. Nossa, eu senti uma coisa ali diferente. Então, mas é para trazer um processo de ativação. Aqui, esse canto ele me foi passado, ele não foi assim inventado. Lá no passado, enquanto eu estava sob a rígida disciplina do Urunatir, foi que esse canto veio, né? E ele foi me ensinando e foi modulando é, o jeito de cantar, né? Então, isso daí é um cantozinho, uma cirandazinha, na verdade. Não chega a ser exatamente assim. Pode ser considerado um galdra, mas é que existem certas estruturas, assim, um jeito certo de cantar o galdra, né? Então, você tem o laud galdra, né? Que é aquele galdra, assim, mais gritado, né? E você também pode fazer um galdra de baixa frequência, né? Eu procurei seguir o contexto de um galdra de baixa frequência, mas ficou entre um galdra e uma outra prática que é conhecido como Nissanidro, que é uma prática islandesa que os religiosos da Islândia praticam, que é cantar um mantra na língua antiga, né? E uma coisa também então assim, essa estrutura da ciranda rúnica que está lá, ela vem dessa versão esotérica moderna, em que você canta os nomes das runas, né? Então, normalmente as pessoas que não falam a língua antiga, elas vão ali para cantar os nomes das runas. As pessoas que falam a língua antiga, ou que elas entendem, ou que elas estudam, não precisa falar fluentemente, mas que elas estudam, elas entendem algumas estruturas, principalmente que são esses códigos ocultos que estão ali nas escrituras, né? Nesses registros. Aliás, esses registros, a maioria foram registrados por monges, tá? Porque a Igreja Católica destruiu toda a cultura ali, depois eles registraram, então já vem com uma visão ali já alterada, né? Mas ainda assim possuem segredos ali. Então, dentro desses segredos, né, da estrutura desses cantos, você você tem ali um tipo de canto específico, né, dentro do Nissanidro ou do Galdra, em que você tem uma frequência diferente. Enquanto o Nissanidro ele vai ser mais como um mantra, como os mantras indianos, entendeu? Aquele mantra mais calminho, o Galdra, ele vem como uma afirmação, ele é uma magia sônica, né? Mantra, dentro da visão indiana, lembrando, é o aspecto sônico de uma deidade. Quando eles cantam mantra, eles sempre estão mencionando uma deidade. Com o Galdra não é diferente, para você ver como tem uma profunda estrutura religiosa nessa prática aí. O pessoal que trabalha comigo, né, o pessoal da NAG, eles falam para separar, para respeitar, logicamente, mas para você pode usar a mesma estrutura, inclusive,
mas para se conectar com forças que são mais universais, sem você ficar pensando em cultuar uma deidade, por exemplo. Então, no Galdra, o Galdra mesmo, eles são invocados 3 poderes governantes, né? E isso daí, a tradição esotérica não tem, porque na tradição esotérica você só canta os nomes das runas, porque é mais fácil, né? Mais E nisso, simples, não, né? veja bem, mais simples, e veja bem, isso daí não deixa de ter poder. Isso tem muito poder. Só que quando você entende a estrutura do Galdra antigo, e aí você vai, traz no canto o aspecto sônico de 3 poderes governantes, ou seja, de 3 deidades, aí, meu bem, a coisa muda de figura. Assim, é muito poderoso mesmo. Mas você tem que ter o quê? Tem pessoas que não conseguem conectar, porque existe um processo de ativação de DNA. Né? E esse é o tipo de conhecimento, o tipo de coisa que você também não encontra no livro, né? Sobre essa ativação de DNA, ativação pineálica, ativação que vem através da respiração, processos iniciáticos que não dependem de uma terceira pessoa, por exemplo, um sacerdote, uma sacerdotisa, te dar o O toque, parampará né? lá, né? É porque uma coisa que, quando eu dava curso de runas, muitos anos atrás, o Urnatir, eu falo assim dele que é um professor, né? Ele é meu professor, né? Eu não sou, eu sou contra guruísmo, mas eu brinco, né? Eu falo que se eu tiver que dizer que eu tenho um guru, esse guru é ele, entendeu? Então, assim, ele me chamou a atenção, quando eu estava dando um curso de runas, ele virou para mim e falou assim: você não vai iniciar as pessoas tocando nelas, porque isso gera karma. Para você, né? No caso. Gera karma, assim, toda pessoa que toca em outro, isso daí é um conhecimento tântrico. Quando você toca em o karma, ele é transmitido pelo toque. Por isso que na Índia antiga eles fizeram um sistema de castas. Não foi, a princípio não foi por uma questão social, né? Foi por essa questão de karma, porque eles andavam entre nós aqui e quem andava lá na Índia eram os andromedanos, tá? Então, assim, o karma de um guru, por exemplo, que inicia as pessoas através do toque, tocando na coroa, tocando no terceiro olho, ou até mesmo o cardíaco é menos agressivo, né? Mas ainda assim tem o toque. Enquanto aquelas pessoas que ele não que ele iniciou não se iluminarem, ele não sai da crosta terrestre, ele fica preso aqui, ele fica trabalhando no astral, né? Então, uma coisa que o Nadir me chamou a atenção, ele falou assim: você é terapeuta renascedora. Você vai ensinar a ativação rúnica através da respiração e você vai conduzir com a sua voz no canto aquela pessoa e eu vou finalizar o processo por uma apometria rúnica. Então, existe a apometria rúnica, radiestesia rúnica, radiônica rúnica, entendeu? São processos do Rune Healing, que é uma outra disciplina de cura, né, em que você envia as runas, você canta as runas, você implanta as runas, você faz cirurgias, implantes rúnicos na aura de uma pessoa. Você tem que conhecer profundamente a estrutura e entender a natureza, né, daquela pessoa para você não implantar uma runa que seja agressiva dentro do sistema dela. E também para você entender quais são as runas que precisam ser ativadas ali dentro do sistema dela, porque algumas pessoas já têm runas ativadas no seu sistema, né? E para cantar runas, precisa ser afinado? Não, você não precisa ser cantor de nada, meu bem. No momento que você começa assim, olha, vamos lá, naquele sistemazinho simples, você começa a cantar o nome de uma runa, você se concentra e começa só a entoar várias vezes aquela palavra. Você pode ir brincando até aquilo virar um mantrazinho, né? Você encontrar uma tonalização mais adequada para a sua garganta, para o seu timbre de voz. E conforme você vai entrando na força, né? Quando você entra na força, a força altera o som que sai da sua Você vai garganta. ficar afinada no final das contas. O segredo, na verdade, é você deixar o som passar sem forçar a garganta. Então, você deixar o som vir do abdômen. Então, se você estiver numa posição em pé, vai ser melhor, né? Para você ter mais ar liberado e para você ter mais espaço no seu diafragma. Mas se você, depois de uma certa prática, você já pode fazer sentado.
até deitado. Gente, eu fiquei com vontade agora. Ah, mas eu faço de sentado, mas eu consegui atingir o. É engraçado que eu consegui atingir o tom, né? Você vai repetindo, chega uma hora que você chega. Mesmo eu que não canto nada desafinadérrimo, blá, 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 enfim. Sim, Tento cantar, mas. a força, a estrutura, né, as runas, elas são, veja bem, uma coisa que não é falada, né, que a gente fala, runas são alfabeto, né, aqui na Terra, códigos de linguagem, né, então o nome correto não é nem falar alfabeto, o nome correto seria dizer Futhark, né, Tá. porque alfabeto, o nosso alfabeto tem esse nome porque começa com as letras alfa, beta, né, ou abecedário, A, B, C. Futhark começa com F, Uthark, entendeu? Então, tem esse nome, né? Então, Que é quando a você for ordem rúnica. é a ordem das letras. Futhark é a ordem das letras, é que nem alfabeto, alfa e Uhum. beta, a ordem das letras, ou abecedário, ordem das letras, ABC, né? Então, você não tem que ser cantor para isso, assim. Se você, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos pegar ah, a runa Ansush, né? Que a letra, essa letra, cada letra, ela está conectada com um arquétipo, uma força, uma metáfora mitológica, está conectada com um sistema numérico, está conectada com um elemento, né? Mas vamos esquecer tudo isso, só vamos pegar, claro, Ansus, né? Então tem ferro, urus, turissas, Ansus, né? Então, Ansus, a quarta runa, ela está muito conectada com o processo da fala, o processo da sabedoria, com o processo de pensamento e memória. Ela é considerada a runa de Odin, né, de Runatyr, porque ela traz o ancoramento do conhecimento, né? Então, se você começar a cantar, né, Ansus, então você faz um teste, começa. Ansus. Que você vai indo nesse processo. E aí você pode ser mais ousada depois que você. Normalmente a gente tem uma estrutura, né, que a gente segue por convenção esotérica, isso daí, né? Cante umas 9 vezes para gerar uma força, cante 2 vezes 9, 3 vezes 9, né? E aí você vai ver, então, aí você tenta fazer num tom mais, você tenta fazer um laugaldo, né? E aí você vai começando a sentir essa força. Então, por quê? O Ansush é a inspiração. Então, a inspiração entra em você. Então, assim, cada runa ela vai ter uma energia específica e ela vai alterar o timbre da sua voz depois que você entra na força dela. E é incrível como isso te toma. Nossa. Toma mesmo. Nossa, então, você cantando, já tá tomando, imagina. Canta. Eu senti aqui, ó. Ou seja, gente, você quer aprender a cantar? Canta também os galhos. Tô Eu brincando. tô abrindo agora, a pedido da linhagem, eu tô abrindo aula de runas. O curso ainda não está aberto, mas aulas particulares das pessoas que querem entender esse processo um pouquinho melhor e que não quer, assim, não é um aprendizado fast food, não adianta porque eu não faço nada nas coxas, entendeu? Ah, então não Então, quero não. Tô brincando. dando particulares. Tô brincando. Estou dando aulas particulares de runas, né?
E as pessoas que estiverem interessadas, depois elas podem entrar na minha Linktree ou visitar o meu website para dar uma olhada nessa Gente, informação. que está aqui na descrição desse vídeo, tá? O website, tem o Linktree, tem a página no Instagram da Deva, e, enfim, todos os contatos, tudo tá ali. É só você clicar que você não vai ficar sem falar com ela, tá? Agora sim, não vai encher o saco dela, gente, pelo amor de Deus, tá? Ó, ela tem um serviço muito, Então, é usar para trabalho, gente, né? por favor, é de trabalho, tá Por bom? favor. É porque, né, tem gente que faz, e tem gente que não tem muita noção dessas coisas. E ela tem um serviço muito legal que é o mapa único. Não sei se você ainda tá aberto, ainda tá. E assim, cara, faz uma leitura da sua vida, assim, ó, assim, que você. E ver coisas que nem sempre você sabe. Porque assim, sabe que esse povo que vai procurar mapa, não sei o quê, né, já fez várias coisas, né? Já fez o astrológico, já fez o numérico, já fez. Eu sou uma dessas, já fiz várias leituras. E é um mapa que traz um pouco mais de informação, né? Um pouco mais profundo, inclusive você pode ter acesso a informações enfim, de você, sobre sua linhagem, sobre sua missão, enfim. Não é que você pode ter acesso. Então, assim, eu acho que vale a pena fazer, porque quanto mais informação a gente tem, melhor a gente se conhece, melhor a gente lida com as coisas que acontecem, né, na nossa vida. Único, ele já é por si só um sistema, ele é um ajuste sistêmico, né? Partindo de uma visão estelar, né? Que é do plano de alma, do plano da consciência que a pessoa traz, né? Então, então o que aparecem ali, o mapa único não é um oráculo, tá? Porque aparecem ali as runas que já estão no seu sistema. Tá? E a diferença entre eu e você é que eu tenho treinamento para fazer essa leitura e você não, simples assim. É só isso mesmo, né? Então, isso daí foi uma encomenda mesmo da linhagem, né? Foram eles que me passaram essa estrutura para fazer essa leitura, por quê? Fazendo esse ajuste sistêmico com as runas, das runas que já estão no sistema da pessoa, a pessoa passa por um processo de ativação. Então, tem uma ligeira alteração, assim, de linha temporal ali, de destino mesmo para a pessoa. Né? Sem que isso se constitua necessariamente num processo magístico, embora na interpretação de algumas pessoas isso possa parecer, mas não é, entendeu? Não foi projetado para isso, ele foi projetado para trazer, para ancorar as runas que já estão no sistema da pessoa, para que ela possa ter um realinhamento de destino. Então, As pessoas que chegam para você, então, elas já estão destinadas para ir para lá, né? Elas chegam já com essa necessidade, ou não? sim, sim, sim. E aí eu quero também esclarecer a questão, né? Porque você trabalha com runas, então assim, você trabalha com destino, né? Qual que é a visão, né, estelar do destino dentro daquilo que me foi passado? E não é só a minha linhagem que pensa que tem essa visão, né? Outras linhagens também têm essa visão. O destino, na verdade, assim, aqui a gente tem essa visão 3D, né, de que o destino é você que faz, que não deixa de ser uma verdade, de que a sua realidade ela é um reflexo daquilo que você tem dentro, e que essa a Matrix 3D, ela é projetada para te dar mais do mesmo. Então, para onde você bota o seu foco é aquilo que ela vai te dar mais do mesmo. Então, assim, por isso que tem esse monte de carnificina, esse monte de coisa horrorosa que está acontecendo hoje, que é para distrair a sua mente, para você não conseguir focar num processo de 5D, numa nova terra, numa vida abundante, maravilhosa, próspera. Né? Mas as pessoas que conseguem se desligar tudo isso daí, focar nisso, elas conseguem viver isso. Né? Então, dentro da visão estelar, e principalmente assim, na concepção asgardiana, então assim, ninguém é obrigado a concordar com isso, ok? Ninguém é obrigado a concordar com isso, é só a concepção asgardiana, não é nada, entendeu? Não é uma verdade absoluta, mas é a forma como, da experiência que a gente tem de tantos processos de imersão, que a imersão, então, quase não, é uma profissão muito honrada em Asgard, inclusive. Então, assim, imersão, que é esse ato de descer, né, e de você contratar uma forma de veículo biológico 3D para ter uma experiência humana aqui embaixo, ou em qualquer outro planeta que seja denso como esse. Então, a visão do destino é o seguinte, né? Todos nós viemos da fonte. E você saiu lá, vamos usar uma metáfora, fornalha das almas, uma metáfora, tá?
Então, você saiu lá da fornalha das almas, né? Você sai com uma série de características. Essas características, elas já moldam o seu destino. Isso daí vem da fonte. Você está destinado para tal coisa. Então, isso não se altera. Faz parte de quem você é, do seu temperamento, toda a estrutura espiritual que você traz, entendeu? É isso. Então, você é o seu destino. E aí, então, se a coisa não está em sincronia aqui com a 3D, o que acontece? Você tem que acessar esse seu aspecto, porque somente alterando a você mesmo, você altera o seu destino, porque você é a sua linha temporal. Cada pessoa é uma linha temporal. Então, não é assim que estamos num contrato coletivo dentro de uma linha temporal X da Terra e vamos passar para a linha temporal Y da Terra, né? É uma forma didática de explicar que não é inválida de forma alguma, né? Mas é uma forma, é um entendimento, vamos dizer assim, é um entendimento simples da questão, né? O que acontece na realidade, tá? Porque falar de runas é você falar de linhas temporais, de realidades, de destino, ok? Tá atrelado, não tem como, entendeu? Começou a cantar, falou o alfabeto, mencionou o futarque ali, você já está tecendo, entendeu? Desenhou, já está tecendo, entendeu? Então, onde é que eu estava mesmo? Peraí, agora eu perdi aqui, peraí. Linhas temporais, Isso né? Então assim, nós não estamos num contrato coletivo dentro de uma linha temporal. Nós somos, na verdade, vamos colocar assim, de 7 a 8 milhões de habitantes, esse número está reduzindo, né? Por conta das questões atuais, mas vamos lá, de 7 a 8 bilhões de habitantes, então, 7 a 8 bilhões de linhas temporais de consciências que por intermédio, que compartilham um pacto de massa que gera um emaranhado de linhas temporais. E é o dito emaranhado quântico? É o dito emaranhado quântico? Essa, inclusive, é uma visão do Ho Oponopono. O Ho Oponopono tem essa visão. O que eu estou fazendo aqui nesse fogo? Pois é, né? Mas A gente está tudo junto e misturado, meu Deus do céu. Não podia ser alguns milhões, não, 8 milhões de gente. Pois é, não é assim uma terra, uma linha temporal. São 8 milhões, assim, não sei qual é o número exato agora, né? 7 milhões, não, bilhões, né? Além, 7 bilhões além de da linhas. linha temporal do próprio planeta, né? Do próprio planeta em si. Sim, e dos seres inteligentes que o habitam também, porque cada um é uma linha temporal. Os planetas, eles também têm consciência, assim como os sóis também têm consciência. Então, o sistema solar também tem uma consciência. É como uma onda. Você está numa frequência, você vai para um lado. Aí você muda a frequência e vai para o outro. É assim, junta, né? É como Por isso aquele... É isso mesmo, e é por isso que vem aquele. Eu não queria mencionar isso, né? Esse ditado, mas ele é útil nesse momento, né? Essa questão do orar e vigiar, né? No sentido de você. Porque quando você se observa, você para ser observador de você mesmo, você se desidentifica dos processos que abaixam sua frequência. Que é o olho do observador, né? É o olho do observador. No caso, Pode você ser o seu próprio. Você sendo seu próprio observador e se desidentificando da maioria dos pensamentos que passam pela sua cabeça, porque eles não são seus, você pode ter certeza. Pois é, porque às vezes você vem aqui e passa uma mensagenzinha assim, opa, que mensagem é essa? Não é minha, não. Não é a sombra pessoal, entendeu? Rejeite sombras que não são suas, né? E, então, assim, quando a pessoa vem para o mapa rúnico, na verdade, a gente ajuda ela a fazer esse ajuste, porque é um ajuste do qual ela ainda não tem consciência. E quando você tem consciência disso, fica mais fácil. Na verdade, assim, é mais complexo até. Mas, assim, consciência é consciência. Enfim, consciência é consciência. Mas a gente pode simplificar. Agora, assim, a pessoa que está no zero, no escuro, entendeu? O que é ser dela, entendeu? Ela vai ficar à mercê desse karma de 3D aqui, ficar honrando o ancestral aqui da 3D, e ela não consegue se conectar com a ancestralidade vertical dela. O mapa rúnico vai fazer isso, vai cortar os braços dessa cruz, entendeu? E vai verticalizar ela, para que ela consiga manifestar o propósito dela aqui, o que é o destino dela, quem ela é.
Porque a pessoa, se comprar o que vem, né? Como você falou, né? Se identificar, aí você fica numa teia que não consegue sair, Ficar porque fazendo, sabe, aquela terapia de regressão e terapia não sei do que, tem tudo para curar trauma, não vai sair disso. Você não vai sair desse looping. Isso é looping reencarnacional. Você não vai sair desse looping, entendeu? Enfim, Você, é isso. Você vai você ficar falando de preso. terapia recarta, quando eu fiz uma hipnose. Nossa, mas demorou para achar uma vida, viu? Ó, quando achou foi uma lá no Cabral do Judas. E depois achou uma mais proximazinha, né? E não resolveu o que eu queria, né? Que eu tenho um trauma de direção, de dirigir carro. E não resolveu. Então, Agora eu vou tentar resolver. Eu já botei uma meta até o final do ano para preciso assumir as rédeas do meu carro. talvez Uma meta. se você se conectar, se ver nesse processo de verticalização, você encontre resposta. Porque às vezes às vezes a causa do não está Na linha, no tempo. na linha aqui, não está no programa aqui embaixo, entendeu? Às vezes assim foi implantado, né? Foi implantado aqui, mas foi implantado nessa vida. Às vezes não está nem em outra vida, Não, mexe, foi essa vida mesmo. né? Então, Ah, enquanto você não verticaliza, a gente fica inclusive sujeito à influência de mapa astral, astrologia. Né? Porque quando você tem esse processo de verticalização e você entra, a gente chama dentro da psicanálise, principalmente psicanálise junguiana, a gente chama isso daí do processo de desidentificação. Você vai se desidentificando de processos sombrios, né? E, inclusive de sistemas personalizatórios, né? Sistemas da persona, em que vão decretar que você é do signo X, do ascendente Y, tem a lua tal, então você se comporta, você é um pacote assim, né? Quando você se desidentifica da persona 3D, aí você começa, então, a entrar num processo, você avança para o processo da 5D. O que não quer dizer que você deva desprezar as informações de mapas astrais, de mapas numerológicos, nada disso. Mas eles são apenas isso, entenda? Eles são apenas mapas. Mapa não é o território. Mapa rúnico é mapa, não é o uma lei- território, É uma entendeu? leitura do local, né? Que te dá o passo a Exatamente, passo. uma leitura. Então, é, ah, da perspectiva da consciência, né, uma coisa também que vem com essa visão estelar e a visão única também da consciência, né? Da 5D, eu não achava isso há um ano atrás, por exemplo. Isso daí é uma coisa que, num progresso que eu adquiri esse ano, inclusive, né? Inclusive, eu tenho que até retificar que eu acho que tem alguns vídeos falando dessa forma antiga, esse entendimento antigo, e não é exatamente assim que funciona, que conforme me foi mostrado mais recentemente, né? Então, de onde a gente vem, a consciência 5D, ela não é fragmentada, ela não é, entendeu, refratada, nada disso. Ela, ela é integrada. Quando você encarna aqui na Terra, ela se fractaliza em ego, persona, identidade, sombras, complexos. Aí você fica com esse sistema de id, ego, superego, entendeu? Você fica com a personalidade de frente e a personalidade do fundo, né? Isso é E o coisa aí da é uma 3D. briga, eu acho que é uma briga de energias aí, não é? Exatamente, mas é uma coisa da 3D, de onde a gente vem, tudo isso é muito integrado e harmônico, inclusive. é unificado. Quando a gente contrata essa suíte biológica, isso daí é fragmentado em nós. Que é o processo que causa a perda da consciência, porque isso daí causa um conflito entre esse avatar de 3D com um avatar de 5D. Então, a perda de memória vem desse conflito avatárico. Né? Muito mais esse conflito avatárico tem também essa influência do Van Allen Belt, né? Que é a barreira de frequência que a federação colocou na Terra e que parte da Lua, tá? Isso daí é projetado da Lua. Matrix 3D é matrix lunar,
Então, assim, quanto mais ancoradas as pessoas estão na Lua, mais ancorada na 3D elas estão, entendeu? Então, por isso que a gente você começa a verticalizar, né? E as runas, elas trazem esse processo de verticalização, principalmente a runa Issa, a runa do gelo, né? Porque é selamento, né? É a letra I, né? É simplesmente um pauzinho assim, um I, né? Esse selamento, esse cristal de gelo, né? Para que você mantenha a sua conexão com a fonte. Então, na medida em que você começa a se verticalizar dentro desses processos, as suas identificações, você se separa de tudo isso, aí você consegue integrar. Aí você integra a sombra, integra tudo e joga fora, você exclui e rejeita aquilo que não faz parte da sua programação 5D, porque você faz literalmente um download de memória. Né, de quem você é. Você sente, não precisa necessariamente lembrar de eventos ou do seu nome estelar, mas você vai saber quem você é. E aqui você veio. E Pois essa é, por isso, é a melhor memória de todas, você saber. por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque muita gente já acha, já foi tanto lançado e jogado na mídia que as pessoas tem muitas que subestimam essa questão do autoconhecimento, né? Isso aí é coisa de esotérico, de terapeuta que quer ganhar dinheiro. Mas não é, gente. Para poder você ter a percepção disso tudo, você tem que ter o autoconhecimento de si, porque senão você é o joguete dessas energias o Você tempo vai inteiro. ficar à mercê do seu mapa astral, à mercê lá do Mercúrio retrógrado, à mercê do planeta tal, planeta X, não sei o quê, o Nibiru que vai voltar, entendeu? Então, Ó, o assim, ônibus tá passando, hein? entendeu? Assim, eu não acredito em Nibiru não, tá? Mas eu só tô brincando aqui, né? Então, você fica sempre à mercê disso daí, né? Novamente mencionando, não estou desmerecendo nem desclassificando nada dessa questão da astrologia, ela é extremamente importante, é um mapa de como o seu avatar 3D funciona, você tem que conhecer isso aí. Você tem que conhecer o que a programação do seu avatar 3D, entendeu? Da sua data de nascimento, as energias ali. Mas de onde você vem, né? Você tem outras influências, né? Você está integrado, então, conforme você se conecta mais com quem você é realmente, você muda você deixa de ser aquela pessoa. Mesmo porque aqui na Terra existe os três elementos, né, que eu estava até falando para você, né? Os três elementos, não, os quatro elementos, que é justamente as energias estruturantes da Terra e que faz também, estrutura esse corpo, né? Esse corpo físico aqui, o nosso carro que a gente caminha aqui pela Terra e que ele também tem essas alquimias, né? E que tem os aprendizados e a gente tem que também estar atento a isso, para a gente saber do que a gente está saindo de positivo nessa história. É muita coisa. Tem bastante coisa. É Tem muita bastante coisa. coisa. The zoeira never ends. Nunca, nunca, nunca acaba. The zoeira never ends. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos supor que eu estou estudando runas e tal, e aí eu quero começar o processo de treino de leituras rúnicas, né? Você aconselha. Porque assim, a gente vê, olha, e tem várias. A gente consegue comprar runas prontas, né? Você aconselha comprar ou fazer? É porque eu tenho um negócio que eu quero fazer, sei por quê. Vou fazer. É assim, eu falei, eu vou na floresta, eu pego umas sementes, vou fazer igual o povo antigo, não sei o quê, mas fico com medo depois de atrair E karma, né? Dos gnomos, não sei o quê. você é Tô geminiano. brincando, Ai, tô meu Deus. brincando. Leva a sério. Bom, primeiro é porque você já tem um chamado no nível de DNA, né? Por conta de quem você é, da sua consciência estelar de quem você é. Então você sente esse chamado, essa coisa para fazer, né? Eu diria que é um grito do DNA isso daí, né? É um grito da sua alma, né? Então, que o DNA ele é uma expressão da alma, tá? Ele é uma expressão da alma. Então, o ato de fazer é um processo autoiniciático.
Então, dentro da escola rúnica, vamos colocar assim, né, dentro dessa versão modernizada que a gente tem hoje, desse sistema completo que eu apresentei, que é uma associação da visão tradicional com a visão esotérica moderna, mais a visão estelar, né? Então, dentro desse sistema completo, cada forma de trabalhar com as runas é uma iniciação. Então, lá, o Yoga rúnico, Estada Gaudra, você fazer as posições rúnicas, cantando as runas. Então, primeiro você aprende a cantar, primeiro você aprende a escrever, aí você aprende a cantar. Isso já é um processo iniciático. Aí você aprende a se posicionar, já é outro processo iniciático. Aí você aprende a confeccionar, que na verdade pode estar lá no início do escrever. Né? Então, você estuda um alfabeto primeiro, pega a afinidade com ele, aí depois você vai nos outros futarks, né? Para você saber, pelo menos para você conhecer, né? Eu senti uma grande afinidade, assim, por exemplo, as runas medievais, as runas latinas, elas podem ser usadas para escrever na língua portuguesa. Embora ela seja uma derivação cujo contexto mágico não tenha tanta força, mas vai depender muito da forma como você organiza o processo rúnico ali quando você vai elaborar uma frase, quando você vai elaborar uma sentença ou um galdra, né? Então, cada estágio, cada processo, cada forma de trabalhar com as runas é um processo iniciático, e o que está chamando você para você cravar as runas, isso tem a ver com uma parte do mistério de Odin, quando ele encontra as runas. Então, eu vou puxar até um texto aqui, vocês me dão licença? Eu vou puxar aqui para ler para vocês. Deixa eu pegar aqui. Que, inclusive, isso daí tá num vídeo meu que eu falo sobre Odin, o sacrifício de Odin na Yggdrasil, runas e despertar, uma coisa assim. É algo nesse sentido. Deixa eu só achar aqui. Nossa, a gente, com esse bate-papo sobre runas, estou ficando encantada com esse assunto. A Runas gente, runas é fascinante mesmo, viu? sim, é bem fascinante, é bem fascinante. Caramba, eu não estou achando, eu vou achar aqui, eu vou falar de cabeça, que a leitura deve estar no, deve estar no meu HD externo. Mas no vídeo que eu tenho disponível lá no YouTube, né, que é o Sacrifício de Odin na Yggdrasil, que eu exploro bastante, né, esse mito me fascina, né, então tem uma parte ali do poema rúnico, que isso daí veio da Edas, né, da Eda, né, e as Edas são esses compêndios, né, desses registros, né, que são usados para reconstruir, tanto para estudos acadêmicos, né, para reconstrução histórica, quanto também para reconstrução religiosa. São usados para as duas coisas, né, esses textos. Então, tem um momento ali que quando ele... Eu tenho um livro aqui mais fácil. Aqui. Ai. Bem melhor. Você fala nesse vídeo. Cada runa tem um provérbio, para vocês terem uma ideia. Cada runa tem um provérbio, tá? Tá demorado aqui, eu não quero ficar pausando o vídeo, né? Então, assim, cada runa tem um provérbio. Existe um provérbio rúnico relacionado, né, a cada letra, né? Aí vai ter um mito, vai ter algo relacionado ali com ela, né? E quando o Odin ele vai, então ele desce, e vai para... Quando ele cai, né, da Yggdrasil, né, aqui. Eu vou pegar não é uma tradução 100% fiel, tá? Mas é uma tradução que serve para conteúdo didático, né?
Isso daqui é encontrado no Havamal, que é um desses textos que significa as palavras do Altíssimo, que no caso o Altíssimo é ele, né? Então, quando ele descobre, depois que ele sai distribuindo as runas para os seres, né, para as raças, ele menciona o seguinte: a pessoa que escreveu se colocou no lugar dele, ou ela acessou a consciência dele e provavelmente repassou isso aqui, né? Repassou isso no texto, né? Que são textos bem antigos. Runas você irá encontrar hábeis sinais, grandiosos e poderosos sinais, citadas pelos grandes deuses, transmitidas pelo profeta dos deuses. O profeta dos deuses é Odin, tá? Então você já vê que tem um conteúdo religioso fortíssimo nisso, né? E ensinadas pelos sábios xamãs, tá? Odin, ele tem uma forte pegada dentro do xamanismo. Runas antigos e mágicos sinais. Você sabe como gravá-las? Você sabe como pintá-las? Como lê-las? Você sabe como orar com elas? Você sabe como entoá-las? Como usá-las? Como oferecê-las? Como enviá-las? É melhor não pedir para não ter que pagar depois, pois um presente sempre requer uma retribuição. Mais vale não enviá-las do que precisar oferecer demais. Então, ou seja, tem daqui você percebe que runa é remédio, tem dosagem, tem posologia, né? Então, essa sua necessidade de você estar indo atrás, né, de fazer as suas próprias runas, vem desse processo metafórico, que esse até mitológico mesmo, porque aqui na 3D, eu tinha um curso de psicanálise junguiana que eu fiz. Eu tinha um professor que dizia, né, e Jung também falava isso, né, que Jung falava isso, não era meu professor não, né, que o arquétipo que te vive, entende? Então chega um momento em que uma certa força te toma e a única coisa que você pode fazer é se render a ela e deixar esse rio fluir. Por quê? A gente quer muito estar no controle da razão, o que é correto, para você ancorar seu pé no chão. Contudo, nós nos esquecemos de que dentro do fluxo existe o fluxo tem o seu próprio controle, porque o fluxo é determinado por aquele destino que a consciência traçou para você, né? Então, você só segue esse impulso e vai para a floresta, vai lá cravar suas runas, vai entoar, coloque uma playlist inspiradora, entendeu? Comece a cantar o nome, sopre o nome das runas, chame cada uma, cravei, chame ela, encante suas runas. Você pode fazer isso, mas você também pode comprar as runas, porque quando a gente está começando, a gente tem que começar de algum lugar, né? Eu tô achando melhor comprar, né? Porque eu vou à floresta daqui a pouco com o pessoal. Porque aqui você não fica sozinho na Suíça. Quando você vê, até alguém olhando você, observando. Então, é um Não, local desse. você pode começar. O meu deck fui eu que fiz, né? Meu deck, meu conjunto, né? Uhum. Mas assim, você pode até. Eu, por exemplo, nas sessões do mapa rúnico, eu uso, olha, algumas cartas a título didático. Assim, eu não gosto de baralho único, não. Eu gosto mais do conjunto, né? Ou de pedra em cristal, ou talhado em madeira, né? Mas eu uso essas cartinhas, né, a título didático. Então Tem você até um pode, dragãozinho, né? para você ter assim um ponto de partida. E aí, conforme você for se sentindo mais segura, aí você começa, entendeu? Mas o ideal é o seguinte: olha, começa a escrever as runas. Escreva as runas e escreva o Futhark e cante as letras do Futhark. Cante uma letra por dia durante 21 dias. Quero ver se o seu código não vai ser ativado. Duvido. Misericórdia. Ah, eu tô vendo lá no Eu, Brasil fazendo isso. falando em símbolos, essas coisas, eu sonhei com muitos símbolos. Eu não sei se são runas ou não.
Sonhou hoje? Não, não, já há um tempinho. Tem um processo de sonos também, dos sonhos também, né? Room dreaming. Elas, depois que você começa a interagir, elas conversam com você, elas vão falando com você, é uma consciência, você vê que é uma inteligência. Aí você vê as letras ali, aí depois você pega, você vai atrás, e aí você nota os eventos da sua semana, tinha a ver exatamente com aquele sonho, ou o sonho era um aviso, ou, entende? Sempre tem uma articulação, é muito legal, muito legal. Eu só sei que hoje uma gaivota cismou comigo. Falei, misericórdia, viu? Eu fiquei com medo. Falei, que sinal é? Qual é o sinal da gaivota? Eu não nem olhei, mas eu vou olhar depois. Tava, É falta de renovação, né? então, tava eu indo consertar meu celular, do nada uma gaivota começou a gritar, olhar para mim, gritar. E aí ela dava uma volta e aí vinha passar bem perto de mim. Eu falei, misericórdia. Eu falei, gente, eu não tenho nada, gaivota. Deixa em paz. Até o caminho da minha casa à estação de trem, essa gaivota ficou em cima de mim. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem. Se eu tivesse pelo menos uma comidinha, eu jogava para cima e saía correndo, né? Mas não tinha nada. Eu falei, deve Faz ter um uma motivo, né? meditação depois, sim, Deve ter faz um uma motivo. meditação sobre isso, você vai encontrar essa resposta. Sim. Porque eu não tive tempo de parar para ver, né? Porque eu fui resolver coisas e, enfim, e quando terminar aqui ainda vou resolver coisas. Então, assim, eu não tive tempo, mas é uma renovação. Eu acho que pode ser também relacionado à minha viagem ao Brasil e tal. Ou inclusive as runas. Isso que você está falando de fazer o estudo e a emanação de cada do Galdra, enfim, por 21 dias é um ótimo processo para eu me conectar e conhecê-las melhor, né? Pode ser que você vá no mato no Brasil, vá Já lá na floresta, sei lá, e tire lá. Ou eu, você encontre um galho no chão que é perfeito para fazer É, esse conjunto. e eu vou no mato mesmo, vou em três matos diferentes lá, três florestas. Ai, meu Deus do céu, minha mãe nem tá sabendo disso. Eu tô achando que eu vou pra praia ficar lá igual a lagartixa, não vou não. Que já veio outros pontos que eu tenho que ir. É... Eu tô falando isso, vou cortar do ar, mas não vai pro ar não. Ai, ai. Mas eu acho que a gente falou bem, cobriu bem o assunto, né? Você tem algum convite para fazer, Deva, para as pessoas que têm algum interesse? Ou Val, você tem alguma pergunta antes de você fazer o convite? eu acho, eu acho, eu acho interessante a questão dos mitos dentro das runas. Você falou que existem vários mitos em cada palavra, em cada. São metáforas, associações ou alguma historinha, algum episódio das sagas, né? Isso tem. Uhum. Porque eu vi que num dos vídeos que você fala sobre a consciência rúnica, é engraçado como essas histórias se repetem, né? Assim, digamos, a história de Adão e Eva nas runas tem lá os Manash. mitos, manaras, né? Valente. E assim, Sim, porque veja bem, lembra que eu falei, né, que estes textos, embora eles sejam usados como uma base histórica, eles foram escritos por monges, né? uhum, E tem alguns textos que foram escritos assim por um autor desconhecido, ninguém sabe, ele tem uma Eda que ninguém sabe quem escreveu, né? Mas foi numa época ali que cristianismo já estava ali dominando, existia muita guerra, né? Então, quem conta aumenta um ponto, né? Então, assim, se a gente está numa sala, eu conto para a pessoa A e ela vai passando esse recado, quando chegar na pessoa Z aqui, ela vai me contar outra coisa totalmente diferente, uhum. né? Então, a gente tem que prestar atenção que essas são reconstruções, né? Então, quem escreveu esses textos tinha uma intenção, porque sabia que 1000 anos lá no futuro, por exemplo, entendeu? Né? Ou nos séculos lá na frente, aquilo ia reverberar. Então, isso é arquitetado por pessoas que, vamos dizer assim, que têm um certo poder aqui na Matrix 3D, né? Eu não estou nem falando de poder mágico, eu estou falando de estrutura política mesmo.
Isso aí é arquitetado por organizações políticas desde aquela época lá, né? E vem vindo caminhando para hoje. A gente continua dentro da mesma estrutura, se parar para pensar, não mudou muita coisa. Né? Então, esses textos, eles são textos adulterados, entre aspas, Uhum. né? Mas são os únicos registros que a gente tem em termos de fonte física palpável, né? Porque o que era pré-diluviano foi apagado, né? E as guerras estão ajudando a apagar ainda mais esses monumentos assim que contam mais da nossa, que exploram mais a nossa história, né? Então, E isso é engraçado que as guerras estão realmente nos lugares onde onde estão. você tem um Adão e uma Eva, ou um povo que tem um DNA que está sendo exterminado porque o DNA é estelar, ou porque as pessoas daquela região estão despertando demais. Aí eu não quero aprofundar nisso, não, porque né, daqui a pouco a gente atrai um monte de coisa aí que eu não tô afim de Não, mas lutar com lagarto à noite, tô brincando. não precisa disso, mas é Pegar bom minha a gente espada saber, né, que isso está tudo, que tá tudo muito conectada. conectado, né? Então, assim, a gente usa esses textos, a gente encontra, bebe dessa sabedoria, sabendo que existe uma manipulação também por trás, né? Então, você tem, Sim. sim, na Manash, você tem ali Ask e Emblo, o primeiro casal humano, com a diferença de que Adão e Eva ali estavam no Éden, né? Ask e Emblo, eles vieram da praia, né? Então, Odin, Vili e Vé, são três aspectos de Odin, estavam caminhando na praia, eles encontram duas madeiras, então Odin dá o alento, o onda, sopro, Ok. né? Então, cada um dá um atributo e aí nasce primeiro homem, primeiro casal humano, né? No caso da Mas madeira, Da madeira, que vem da praia, né? Então, mas quando você se conecta, quando você verticaliza e se conecta, né, com a estrutura da origem de onde isso vem, né, você sabe que isso é uma metáfora, né? Você sabe que de onde ele é considerado um ancestral, muito respeitado, mas ninguém fica tratando ele, oh Deus, Senhor, ninguém faz isso, né? Até porque dentro da Asgard é um povo com várias raças, né? Então, Aesir é apenas uma das raças, que é essa raça de gigantes, né? Depois você tem Vanir, depois você tem Engan, depois você tem a raça élfica, aí você tem a raça adâmica, você tem Talwhite, que é um adâmico daqueles assim, que nem a tinta da parede, branca, 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 né? Aí você vai ter as hibridizações, você vai ter alguns felinos também, vai ter as hibridizações de elfo com fada. Então é um é povo, né? porque E ali de onde eles vêm, né? Conforme eles trazem, como eles trazem esse conhecimento, o que eles falam para a gente, o que eles me contam, né? É que são histórias, né? Para não desprezar as histórias, mas não acreditar nessas metáforas ao pé da letra, porque, embora algumas sejam ilustrações do que aconteceu, o que aconteceu de fato, a história em si não mostra por conta da metáfora embutida. Então, na o que você verdade, faz com uma história dessa? Você só pega o. Desculpa, só um pouquinho, vou terminar. Você só pega o fundo moral dela, aquilo que ela tem para te ensinar. né, exatamente isso que eu ia te falar, né? Que assim, eu vejo os mitos como justamente uma oportunidade de você refletir em cima dele sobre o processo do homem aqui na 3D, né? Como é que. Porque ali tem muitos ensinamentos dentro de um mito, né? Sim. é engraçado, você falou em várias linhagens, cada uma tem dentro, linhagens não, várias raças dentro da linhagem asgardiana, cada uma tem uma especialidade? Agora não quero terminar mais não, quero começar com essa de Especialidade. ou não. Não sei, estou perguntando como Sim, curiosidade. sim, existe um traço, né, dentro do propósito de uma determinada linhagem, né? Quando a gente usa o termo linhagem, a gente pode estar se referindo a três coisas, né? Você pode estar se referindo à raça, à, à profissão, né? Ou tem um terceiro aspecto, eu não lembro, acho que era status, não lembro, não era status, mas eu já lembro já já, né? Então, assim, a especialidade, né? Vamos lá.
Asgard, ela é esportista, por natureza, eles são esportistas, então, assim, a competição saudável e positiva, ela é muito bem vista lá, eles adoram isso, tipo Olimpíadas que a gente tem aqui, eles gostam muito desses jogos, né, muito artística, tem muito desenvolvida em poesia, né, em dança, mas também altamente tecnológica, muito tecnológica, então, assim, é um pouco difícil de responder essa pergunta, porque quando eu puxo da memória, né, você tem castas, né? Então, é uma sociedade dividida em castas, e não são castas sociais de pobre, rico, não existe isso lá. Todos vão muito bem, obrigado, muito ricos, né? São castas que definem grupos por afinidade, afinidade profissional, afinidade artística, afinidade de contexto, isso são as castas. Então, você vai ter a casta científica, você vai ter a casta das valquírias, que tem subcastas dentro da casta das valquírias. Atualmente são em 300 milhões de valquírias, eles dizem que o número é baixo, né? Você vai ter a casta artística, a casta dos professores, a casta dos viajantes, a casta dos imersos. Então, assim, imersão é uma coisa majoritária lá que é muito incentivada, né, lá. Então, você tem castas diversas ali. E o que eu posso dizer, em termos, assim, de especialidade, eu vou falar da minha linhagem, tá? Que eu sou de linhagem élfica, né, élfico-férica, né? Elfos são seres de matrizes élficas, são seres assim um pouco diferentes dos encantados elementais da natureza, né? Eles são naturalmente mágicos, são imbuídos de magia pura natural. Você chega perto de um ser desses, assim, você respira nas lendas célticas, assim, enfim, nos contos, não nas lendas, mas nos contos, assim, de fantasia, normalmente, assim, não tem aquele momento em que um humano topa com um ser desses e ele fica meio que embriagado com a energia do ser, então é mais ou menos isso, né, como o ser, ele é embebido em ayahuasca, vamos dizer assim, né, a pessoa fica meio que em transe, embriagada ali, né, entra em êxtase. Então, assim, eles são seres muito. Então, eles são especialistas em magia e em códigos rúnicos, em códigos. Já uma outra linhagem com a qual eu trabalho, que tem a ver com o comandante que me orienta, que é um tall white de 2,30 m de altura, inclusive já veio aqui fisicamente nesse quarto, já desceu aqui, física, já tinha encontro físico aqui nesse lugar, entendeu? O nome dele é um trava-línguas, eu prefiro não mencionar nesse momento, vamos dizer assim, um protocolo de segurança me impede de informar esse nome nesse momento. E no caso da linhagem dele, eles são, assim, tipo especialista de SWAT, entendeu? Grupos de táticas especiais, de resgate, tática de guerra também, e eles conhecem as mesmas codificações élficas, mas eles usam a tecnologia. Não é que eles não entendem, eles sabem de magia, eles têm essa coisa da telepatia, eles são profundamente telepáticos, né? Mas eles usam mais a tecnologia porque eles são mais densos que os elfos. Eles são também de constituição de 5D, mas são mais densos, eles são mais próximos da gente, vamos colocar assim, né? Então, eles têm mais essa pegada mais tecnológica, né? Os Engans seriam aqueles fortões. Veja bem, nem todo Engan é de Asgard, porque os Engans são uma raça que também é pleiadiana, né? E Asgard tem colônias em vários lugares, em Pleiades, em Órion, em Aldebaran, em Lira, nossa, em tudo quanto é canto. Mira. Então, tem os asgardianos que não são nativos do território de realidade de Asgard, mas que são os descendentes desses nativos que nasceram nesses planetas, nesses sistemas planetários, né? Essas constelações. E então os Engans, eles
estão ali no sistema de Pleiades, mas alguns Zengans, assim, os Zengans também têm um pé em Asgard, e é essa raça que semeou os vikings aqui na Terra. Hum, Então, eles são aqueles caras fortões, grandes, aquele biótipo adâmico, físico, que é forte, assim, musculoso, grandioso, né? Eles são mais conectados, eles também têm de tudo, tecnologia e tal, mas eles, pela constituição do porte físico deles, eles são muito chamados, assim, para trabalhos especiais que envolvem serviços, assim, que vão precisar talvez de um corpo a corpo, uma batalha, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, assim, todos são muito asgardianos, evitam. É uma nação de guerra, é uma nação de. mas evita o conflito. Evita a todo custo, já tem milhões de anos da nossa linha temporal, já são milhões de anos assim que nos centra numa guerra, mas faz pressão política. Faz pressão. É articulador, né? É o bichinho que tá ali atrás articulando. Entendi. Você tava falando nessa história de que da embriaguez élfica, né? Eu vou contar uma experiência que eu tive recente. Eu tava indo num ponto aqui energético aqui da Suíça, e no meio do caminho, aí tinha uma subida meio Indiana Jones, sabe? Eu até, na hora, eu pensei em cantar Indiana Jones, mas veio uma, de repente, assim, e eu era a pessoa, porque assim, eu queria ficar um pouco mais em silêncio dentro daquela floresta, então eu fiquei para trás. E aí ajudou que eu tava com uma dorzinha na coxa, eu falei com minha guia, olha, deixa, eu vou devagar sempre, mas eu vou. E aí, de repente, ah, como se cantasse uma música. Você tem conhecimento sobre orixás, as músicas de orixás e tal? Tipo, assim, o que me lembrou foi Barra Vento, o toque do Barra Vento da Yansan, né? Que te dá aquela sensação de estabilidade. De repente eu fiquei, assim, e aí tinham vários seres me circulando. Eu falei, misericórdia, gente, eu pedi licença, não, nada, tipo, não faz nada comigo, eu pedi licença e tal, eu só tô aqui de passagem, não tô fazendo nada aqui. E aí, e eu fiquei assim, para mim era como se fosse horas, mas isso foi tipo segundos, porque aí tinha uma menina crente que me pegou de missão, e aí ela começou a orar, Senhor, me dá força, da onde essa mulher? Eu sei que ela começou a fazer uma oração, e aí começou a cantar, e aí eu fui voltando. Foi ótimo. Não, foi muito bom, porque depois eu voltei, porque eu tava num momento ali, tipo num precipício mesmo, que se eu caísse em qualquer lugar, eu não estava aqui conversando com vocês. E era um meio Indiana Jones, e foi logo antes de a gente encontrar os Ibex, o Ibex, que são as cabras de montanha, que são cabras autóctonas, né, que são cabras aqui. E foi muito louco isso, que eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Que de repente eu tô. E eu tava só parada aqui, só Pois num. é, só o contato já te deixa expandido, né? E são normalmente assim, esses seres eles têm, né? Quando eles nem todos têm essa coisa da eloquência, mas quando tipo, eu sei que eu tenho o dom da eloquência, né? Então você percebe uma certa hipnose, um magnetismo na fala da pessoa. E te deixa, você fica assim, e não é que ele tá tentando te lançar, seduzir você, nada, não, é a natureza dele. Não, aí é que tá, como era a primeira vez que eu tava tendo esse tipo de sensação, eu parei e respeitei o processo, né? E fiquei ali vivendo aquele processo e tal. E era como tinha vários seres ao meu redor. Vários seres ao meu redor. Élficos, e inclusive não só élficos, mas eram também. Parece doido falar isso, né? Gente, eu não sou louca, não, sou bem normalzinha, tá? Mas que, não sei quem que vai ver minha mãe vendo isso amanhã. Um processo, eu não tomei nada, não tinha nada, só água. É, né? Sei lá. Mas e também era tipo um gnomos, era uma coisa, era perto do meu pé e em cima, e aí era como se fosse realmente dois rodamuinhos, eu não sei explicar, né? E aí eu falei, não, eu não senti ameaçada nem nada, mas estava ali num processo que eu não sei nem
Ok, eu sei. Se eu começar, eu tenho que escrever sobre isso. Quando eu escrever sobre isso, vão vir as respostas. Isso eu sei. Mas só para dizer assim, nossa. E aí, ao longo, foram borboletas ou figuras que pareciam fadas. Mas era o tipo de relance, eu não via claramente, né? Mas eram coisas. E eu comecei a estar ali. E aí eu queria ficar sozinha, entendeu? Então, deixei o povo ir na frente, ia sozinha, só no meu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, focada ali. E assim, foi muito bom. Então, enquanto as meninas estavam ali focadas em tirar foto, fazer a melhor postura e tal, eu estava quieta, meditando ali, curtindo a paisagem e tirei minhas fotinhas, né? Que eu tenho que marcar ali. Eu vim aqui, consegui. Mas assim, a experiência energética foi assim, muito enriquecedora. E depois teve a cereja do bolo que eu já tava indo embora. Eu falei, olha, eu tô cansado, eu quero ir embora, não quero ir em Rio nenhum, não. Tipo, eu tava assim, não quero ir em Rio nenhum, não. Tipo, aí a guia, eu acho que ela tem conhecimentos energéticos também, mas ela, né, ela disse pra mim, você já viu a ponte que tem ali logo depois do rio? Não, nem quero ver a ponte. Eu vou te mostrar. Vou te mostrar a ponte. E aí a ponte parecia aquelas pontes de conto de fada. Então tem duas montanhas, o rio corre entre essas montanhas e tem uma pontezinha de conto de fada. Quando eu vi, eu falei, ah, misericórdia, eu vou. Ah, então bora todo mundo, aí foi. E aí eu fui ficando para trás novamente. E agora já era uma outra energia, que era a energia das águas, era um outro, assim, olha, outra sensação. Aí fui até a altura da ponte, não quis ir da ponte, só fiquei ali olhando. Meditei, fiz o que eu tinha que fazer. E na volta, também, de novo, as fadas, né? Seres pequenos ali em volta, também me acompanhando. Até as meninas porque assim, elas foram descer, eu falei, eu já fiz o que eu tenho que fazer aqui, deixa eu voltar. Eu voltei sozinha na frente, só que eu estava num passo muito mais lento do que elas. E aí elas chegaram, quando acabou o processo, elas chegaram até mim, né? E perguntou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. E você estava lá em outra dimensão. Aí eu falei, nossa, deixa eu, né, me centrar aqui, porque eu preciso voltar para casa. E muito louco isso. Arrebatamento, né? Oi? Você passou pela experiência do arrebatamento. Não sei nomear, mas assim, eu sei que foi muito legal, assim, e foram pontos que eu fui que eu não tinha nenhuma pretensão de ir, né? É, eu vi no Instagram, aí meu cardíaco expandiu, eu falei, opa, eu tenho que ir ali, eu vou. Eu sabia que eu não tinha condicionamento físico, que eu não tinha, eu sabia que eu tinha me machucado quando eu fui na gruta congelada, eu caí num buraco, né? Aí na hora de sair eu distendi um músculo. Então eu achei que esse músculo estava já curado, mas não estava. Então toda vez que eu vou subir que eu vou fazer caminhadas de subidas, né, ele dá uma fisgadinha ainda. Então assim, mas eu falei, eu vou, tenho que ir, eu não posso perder essa oportunidade. Não é fácil não, mas assim, não foi fácil, mas assim, o fato de eu ter conseguido ter passado por esse processo foi bem interessante. Bem É um interessante. crescimento mesmo. Ai, gente, pois é. O meu atualmente foi dentro da gruta, né? Na Gruta de Que Fátima. na gruta, na gruta eu me sentia assim, eu queria ficar ali, eu queria montar uma barraquinha e ficar ali dentro. E eu olhei de vlog, eu falei, vlog que é isso, que é aquilo. Quando eu olho para trás, Valéria chorando. Assim, as pessoas falam de Fátima, que é um lugar energético e tal, e papá, mas pouco se fala da estrutura é, geológica do lugar. Então, a gente estava. Antes de vir, eu fiz a pesquisa, o que que eu vou fazer lá? Porque eu vou ficar indo na igreja, vendo no museu? Não, sabe, não quero. Vamos ver o que aqui tem para fazer. Aí eu sabia que tinha um lugar onde os pastorinhos tinham aparecido e apareceu essa história, essa caverna aí. E eu falei, gente, como é que eu vou? Como é que eu. E procuro. Assim, e Portugal não é um local fácil de você achar informação. Não é. Você tem que saber procurar, né? Eu acho que não é fácil porque eu não sabia procurar. E aí, Não, e até as próprias pessoas davam informações diferenciadas, né? Ah, não, é 5 quilômetros, não, é 10 quilômetros, a minha não, moça do hotel falou: olha, você anda 5 quilômetros, você vai andando 5 quilômetros só. E eu, gente, aí quando eu fui ver no mapa, eu falei, 40 e tantos é quilômetros.
Tipo assim, Não, mas na verdade não era 40, era 17 quilômetros. 17. E aí a gente começa conversando. E a gente, eu e Valéria com fogo, né? A gente tem que ir, a gente tem que ir. A gente Não, mas interessante, Débora, é que antes de eu chegar, antes de eu chegar lá no hotel e falar com a Diane, o Luiz, meu companheiro, falou dessa gruta antes de eu ir. Olha, tem uma gruta. Ele falou assim, tá, se for perto, vá lá, se der para ir, tá, não sei o quê. Ah, tá, eu vou ver. Aí, Diane também falando dessa gruta, eu digo, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. E foi assim, a energia, mesmo o local, com muita gente, a gente estava com um grupo de adolescentes, então também de novo, muito barulho, muita conversa. A gente ficou no fundo, mais uma vez. Mesmo com toda essa influência de pessoas, a gente teve um processo energético também muito importante ali, uma conexão. E aí eu vi, na verdade, ali é que está a energia de Fátima, né? Não é na igreja, no templo, mas é a energia que tem ali naqueles túneis subterrâneos e eu falei, olha, eu não quero entrar em nenhum lugar aqui porque eu não quero sair na Amazônia, pelo amor de Deus, daqui a pouco abre um buraco de minhoca aqui, eu não fiquei conversando, né? Mas brincando, eu fico brincando, eu gosto de brincar com essas coisas. Brincar assim, lidar com isso de uma forma mais leve, né? Porque hoje vocês estão vendo, gente, que eu tô bem séria, mas eu sou uma pessoa que eu faço muita piada e tal. É porque eu tô com alergia e eu tô meio assim. Mas, mas foi um local muito forte, de realmente centramento, de conexão. E era uma questão assim, tipo, tocar as paredes. Ao tocar as paredes, assim, reverberava energias, assim. Não sei se o Val sentiu isso, mas eu senti, assim, subindo, descendo. Eu falei, então eu vou fazer uma coisa. Tava quietinha ali, mas tava vou fazer uma coisa consciente. Então eu vou comandar as trocas energéticas que estão tendo aqui. E eu comecei a fazer os comandos e fazer a visualização e fazer os movimentos de forma que ninguém percebeu, entendeu? Então assim, foi muito legal, assim. É um local assim para quem gosta e assim é organizado também. Então é uma coisa organizada, tem guia, tem a pessoa vai contando as histórias, então não é nada tão aventuresco, né? Parece que é uma aventura, mas não é. É uma coisa bem organizada e você tem horário de entrar e de sair, então é bem legal. É, eu fiquei surpreendida, porque assim, o ambiente não era fresco, mas não sentia, a gente não sentia, eu não sentia frio nem calor. Eu me senti muito à vontade, é como se eu estivesse dentro do útero Da da Terra. terra. E eu dizia assim, olha, Diane, olha para cima, é uma espiral. Aí a gente via assim, As duas maluquetes viajando lá na caverna, mas foi muito legal. Bacana. Os lugares que eles são energeticamente programados são muito antigos, né? E eles já têm ali uma egrégora que alimenta, né? Que já circula ali, né? Naquele ambiente, né? Essas energias curativas, né? E é isso, gente. Assim, além das runas, né? Existem locais. Eu tô aqui porque a minha Siri vai falar comigo. Desliguei. Existe muita coisa a se conhecer nesse planeta. Tem muito conhecimento que está aí, muito conhecimento escondido. Para quem gosta, procure, estude. As runas é uma das ferramentas que tem para você se conectar, para ativar. Assim, essa conversa é só para te deixar curioso e para fazer você buscar, né? E assim, quanto mais a gente procura, mais a gente estuda, mais a gente começa a se conectar com a gente mesmo e com a nossa história ancestral, né? É muito louco assim. Enfim, eu não vou entrar nesse campo, senão eu vou começar a falar aqui. E e o conhecimento não tem fim, né? Porque cada coisa descortina outra, que vem mais outra, É uma e trama, é um tantra, né? É uma trama, um tecido, um tantra. é, é maravilhoso isso. Deva, querida, muito, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela generosidade, por estar aqui, por doar o seu tempo, pelas explicações, assim. A gente aprendeu muito. Tipo, eu já estava encantada, fiquei mais encantada com as runas. Vou começar a tentar me aprofundar e construir. É porque é uma questão de hábito, né? Construir um novo hábito.
trazendo as runas para minha casa, para mim, para minha vida. E é isso. Eu tenho alguma coisa. Eu queria agradecer e dessa oportunidade dela trazer um pouquinho do conhecimento que ela tem sobre o assunto, e que também, por eu não ter tido esse contato com esse conhecimento, eu fiquei encantada com as histórias e com esse potencial, né, dessa ferramenta que está aí disponível para todos nós, e que eu achava, né, que eu havia dizer que só quem trabalhava com runas é quem estava preparado ou quem era para ser trabalhado. Aí você falou que não, que todo mundo pode, que assim, que Assim, a, veja, as ferramentas estão aí para quem deseja, né? Quem está para disponível. quem deseja, mas é aquela coisa, né? O poder, vamos dizer assim, né? O poder das runas não é para quem o deseja, é para quem o merece. Mas quem é o desejo pode levar a pessoa, conduzir a pessoa no caminho do merecimento, né? Não, porque também Então, existe a qualquer questão da pessoa pode sim aprender, ela pode aprender, né? Mas isso não quer dizer que qualquer um vai aprender. Não, porque existe também a questão da responsabilidade, né? Porque você tem E que. E a resposta genética, né? O DNA também, assim, se a pessoa já tem uma genética que é bem compatível com esse tipo de energia, ela vai fluir muito bem nesse território, Uhum. né? Porque tem genéticas que não são compatíveis, e tá tudo bem, ué, você não é compatível com isso, você pode ser compatível com outra coisa. E aí, né? Você é compatível com uma coisa que eu sou incompatível, e aí? Tudo bem. Uhum. E assim, gente, queria aproveitar também e convidá-los a conhecer mais o trabalho da Deva, para visitar o site dela, a visitar o Instagram, o canal do YouTube. E aqui na descrição a gente tem todos os canais. E é isso. Obrigada, Deva. Estou muito feliz, muito honrada pelo seu tempo, pela sua presença. E a gente não vai na. Vamos inventar uma outra história, Val, para chamar ela. Vamos inventar um outro tema. Falar sobre Tantra. Ótimo, Ah, ótimo! ótimo. Achamos. Eu agradeço, meninas, a oportunidade que vocês me deram. E é sempre uma honra estar aqui conversando com vocês. Foi muito divertido, foi muito gostoso. Agradeço também de coração, me sinto honrada. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.